Ok, eu acho que isso. Ok, então estamos gravando. Bom, 10 horas já, então deixa eu começar mais oficialmente a aula. Então, novamente, só peço para vocês deixarem os microfones mudos e só ligar para fazer pergunta, para não ficar muito ruído de fundo. Então tá, então nessa aula deixa eu deixar o chat ligado. Isso, está gravando sim, beleza. Então, então, essa aula nós vamos deixar um pouquinho a parte de relatividade de lado e nós vamos entrar, então, numa série de observações que foram feitas no final do século XIX, começo do século XX, que deram, então, origem à teoria quântica. Vocês vejam que é bem interessante, eu já tinha comentado com vocês, que a teoria clássica, né, que deu conta de explicar quase todos os fenômenos até final do século XIX, ela se ramifica, né, em duas vertentes: a teoria relativística, que a gente deu uma olhada, e a teoria quântica, que e essas duas vertentes são totalmente independentes, né, são duas ramificações da mesma teoria clássica, e elas têm que ser reunificadas mais para frente, e logo em seguida elas são, né, unidas na teoria quântica relativística. Cada uma dessas teorias tem um parâmetro importante. No caso, a teoria relativista, o parâmetro importante é a velocidade da luz. Então, tudo que anda, né, numa velocidade muito menor que a da luz pode ser descrita pela teoria clássica. Na teoria quântica tem uma outra constante que vai aparecer, que nós vamos ver nessa parte de radiação térmica, que é a constante de Planck. E a constante de Planck ela é mais sutil, ela tem dimensões de energia vezes tempo, que a gente chama de ação, essa unidade, e fenômenos cuja ação é muito maior que a constante de Planck podem ser descritas pela teoria clássica. Então, existe um limite onde a teoria clássica se aplica, e quando essas duas coisas têm que ser levadas em conta, a gente tem que tratar, então, com a mecânica quântica relativística. Então, muito bem. Então, o que é radiação térmica? Ou radiação de corpo negro, que é um nome um pouco estranho, né? O Sol, por exemplo, é um corpo negro, né? Que é uma coisa meio contraditória, mas eu vou tentar explicar a razão desse nome daqui a pouquinho. Então, radiação térmica é o seguinte: a gente pega, por exemplo, um bloco de ferro, esquenta esse bloco de ferro até uma certa temperatura, e deixa ele ficar em equilíbrio, né? Todas as partes estarem em equilíbrio com essa temperatura, e você observa a radiação que o corpo emite. Então, se você pegar, né, num quarto escuro e colocar um pedaço de ferro quente, você vai ver que ele fica avermelhado. E, na verdade, então, ele está emitindo luz. Essa luz, a origem dela são as cargas elétrons, né, que estão vibrando no metal por causa da temperatura, e essa carga acelerada produz radiação, que então a gente observa. E apesar do bloco de ferro parecer vermelho, o bloco está emitindo em todos os comprimentos de onda, não só no comprimento de onda do vermelho. Ele emite em todas as frequências, ou todos os comprimentos de onda, e o espectro de emissão tem uma característica bastante uniforme. E o que a gente vê, então, basicamente, primeiro, que se a gente aumentar a temperatura do bloco, ele vai de vermelho para azul, né, ficar meio azulado. Então, a frequência que a gente enxerga parece aumentar, a frequência da emissão aumenta, e o que acontece é que o bloco continua emitindo em todas as frequências, mas a frequência predominante, que era vermelha, agora passa a ser azul. E o que o pessoal descobriu é que esse espectro de radiação que o corpo emite, quando está em equilíbrio térmico, ele independe do material. Você pode né, colocar um bloco de ferro, de cobre, de zinco, qualquer que seja o material. Se você medir a radiação que ele está emitindo, ela tem o mesmo espectro. Você não consegue, a partir do espectro, determinar o tipo de material. E a outra coisa é que a intensidade da emissão também é a mesma. Então, obviamente, se você pegar um bloco de ferro pequenininho e aquecer, ele emite uma certa quantidade de energia de radiação. Se você pegar um corpo maior, vai emitir mais. Mas se você pegar a energia emitida por unidade de área, ela é sempre a mesma. Não importa se o bloco é pequeno, se é grande,
numa unidade de área e sempre emite da mesma forma com o mesmo espectro. Então, a quantidade que se mede, eu vou mostrar uma figura para vocês, ela é chamada de radiância espectral. Esse R de T, então esse T é a temperatura ao qual o corpo está em equilíbrio. Isso aqui está escrito em termos da frequência, pode escrever também em termos do comprimento de onda, se quiser. Mas isso aqui é a energia por unidade de tempo, então é a potência emitida, por unidade de área, num certo intervalo de frequências. Então, o corpo está emitindo em todas as frequências, a gente coloca um filtro para poder observar só uma faixinha de frequência entre Ni, Ni mais Dni, e a gente mede, né, a quantidade de energia, a potência emitida por unidade de área em cada frequência. E se a gente faz isso, o resultado é mais ou menos esse daqui. Então, vamos pegar essa curva aqui do meio, por exemplo. Então, isso aqui seria um corpo que está emitindo a 1500 Kelvin, está em equilíbrio nessa temperatura. Então, a frequência onde a emissão é máxima é o pico dessa curva. A radiância, então, a potência emitida é muito pequena para frequências baixas, atinge o máximo e depois decai novamente. Se a gente aumenta a temperatura do corpo, então vai ter mais energia emitida por unidade de área. Então, a área debaixo da curva, né, que seria a potência total emitida, que é a integral aqui embaixo, ela aumenta, tem mais energia sendo emitida. E, além disso, o ponto, a frequência onde a emissão é máxima também se desloca. Então, aumenta a temperatura, o ponto onde a emissão é máxima se desloca para a direita, aumenta. Se abaixa a temperatura, ele se desloca para a esquerda. Certo? Então, essas curvas são independentes do material e do formato do corpo. E isso aqui seriam medidas, né, experimentais, e o que se verificou é o seguinte, que então, a potência total emitida, então, se a gente integrar, calcular a área debaixo dessa curva, ela aumenta com a potência 4 da temperatura. Então, é sigma até a 4, isso aqui é a lei de Stefan. Esse sigma é uma constante, tem unidades de watts, né, que é potência, por metro quadrado, que é por unidade de área, por Kelvin a quarta. A outra coisa que se observou é que o ponto de emissão máxima, o Ni máximo, ele aumenta linearmente com a temperatura. Tem uma constante aqui na frente também, que é chamada de lei de Wien. Então, como é que a gente entende, né, esse fenômeno? Como é que a gente consegue fazer uma teoria, usando o que a gente conhece de mecânica clássica, para tentar descrever essas propriedades espectrais aqui? Então, o objetivo dessa aula é mostrar como que a gente pode construir essa teoria usando o nosso conhecimento clássico, e a gente vai ver que o resultado que a gente vai obter vai ser estranho, ele vai ser errado, ele não vai conseguir descrever a curva toda. E para a gente construir essa teoria, nós vamos fazer... o que nós vamos usar? Então, primeiro, eu vou usar o fato que a emissão independe do material e da forma, então a gente vai construir um objeto que vai ser o mais simples possível e vai ser uma cavidade oca. Eu já vou explicar qual que é a ideia disso. E o que vai estar envolvido no cálculo? Vai estar envolvido eletromagnetismo, que são ondas eletromagnéticas, e vai estar envolvido um pouco de termodinâmica, porque é uma emissão no equilíbrio térmico. Então, tem uma série de sutilezas aqui que a gente vai ter que olhar para tentar entender a teoria. E o que nós vamos fazer é o seguinte, qual que é a ideia? Nós vamos fazer um modelo bem simples para poder calcular isso. E o modelo vai ser um modelo de uma cavidade. Nós vamos construir uma cavidade, na verdade tem uma figurinha aqui, mas vai ser nós vamos fazer um cubo, então imagina um cubo de metal oco, só as paredezinhas de metal. Nós vamos pintar esse cubo todo de preto por fora. E qual que é a ideia de pintar de preto? É que não sai a radiação. Nós vamos fazer um cubo, nós vamos aquecer esse cubo, ele vai emitir radiação
mas essa radiação vai estar toda contida no interior do cubo. Ela vai estar se propagando dentro do cubo, a gente não vai deixar nada sair. Tá? Você vê que isso não seria necessário do ponto de vista de radiação térmica, não precisaria pintar a cavidade de preto. Deixo o cubo de metal, aqueço, ele começa a emitir radiação para todo lado. No entanto, se a gente impedir a radiação de sair, o truque é fazer um pequeno orifício, um furinho nesse cubo, e só olhar a radiação que sai pelo furinho. Tá? Então, a gente vai ver que isso é um modelo que funciona e que permite que a gente calcule as coisas de maneira mais ou menos simples. Então, o que acontece é que, então, imagina essa situação. É um cubo de metal aquecido a uma certa temperatura, então ele está emitindo radiação, mas essa radiação fica toda lá dentro, ela fica passeando lá dentro, e eu quero, então, fazer um furo e observar a radiação que sai. Então, essa radiação que vai sair pelo orifício vai ser uma radiação em equilíbrio térmico, e ela deve seguir, portanto, aquela curva de radiância. Na cavidade, nós vamos fazer tem um detalhe técnico aqui que eu vou tentar explicar de maneira, vamos ver se dá para fazer isso de maneira rápida, que é o seguinte: eu tenho uma densidade de energia dentro da cavidade. Essas ondas estão se propagando lá dentro, então tem energia eletromagnética lá dentro, e eu tenho uma densidade de energia que eu vou chamar de ρT de Ni. Então, ρT de Ni é quanta energia por unidade de volume, tá, uma densidade, entre as frequências Ni e Ni mais Dni. Então, é parecido com a radiância, só que é uma energia por unidade de volume dentro da cavidade. Então, eu imagino que quando eu fizer um furo na cavidade e observar a radiação que sai, a radiação que vai ser emitida vai ser proporcional a essa densidade. Quanto maior a densidade lá dentro, mais fluxo de energia vai sair, vai ser emitido, mais luz vai sair pelo orifício. E eu preciso achar essa relação. Então, o ρ é mais fácil de calcular. Nós vamos calcular o ρ, densidade de energia, e eu vou associar isso com quanto estaria saindo pela cavidade, tá? Que é uma radiação por unidade área. Então, o primeiro passo aqui vai ser relacionar essas duas coisas, tá? A densidade de energia dentro com o quanto isso implica em radiação que sai quando eu fizer um furo. Então, a ideia é a seguinte: imagina que eu tenho aqui a minha cavidade, então tem um monte de radiação ali dentro. Eu vou pensar nessa radiação como sendo ondas eletromagnéticas que se propagam numa certa direção, né? Ou eu posso pensar também, se eu quiser, em fótons, em partículas de luz que estão andando, mas vamos tentar pensar em ondas, que é a visão mais clássica. Então, tem ondas aqui indo para todo lado. Eu vou fazer um buraco de tamanho dA, que vai ser a área pelo qual vai sair a radiação, e eu quero relacionar a radiação que sai com o que está lá dentro. Então, para isso, eu penso o seguinte: a radiação ela se propaga com a velocidade da luz, com a velocidade c. Então, se eu fizer um volumezinho, se eu prolongar essa área aqui para dentro da cavidade de um tamanho dx, que é igual a cdt, então o que é esse dt? O dt é o meu intervalo de observação. Eu vou medir radiação por unidade de tempo, né? Eu quero potência. Radiação por unidade de tempo, então eu vou fazer uma observação por um intervalo dt. Então, se eu considerar um cubinho que tem dimensão dx para dentro da cavidade de tamanho cdt, eu garanto que todo mundo que estiver ali dentro desse volumezinho e estiver se propagando na direção perpendicular à área, daqui para cá, ele vai sair de dentro da cavidade para fora, né? Porque no intervalo dt dá tempo de eu andar dx, porque eu estou indo com a velocidade da luz. Tá? Então, eu faço um prolongamento que me dá justinho para eu poder sair no intervalo dt. Então, imagina por um momento que toda a radiação que está dentro desse volumezinho, todas as ondas eletromagnéticas que estão aqui, estão direcionadas para fora. Tá? Então, todo mundo vai sair. Isso não é verdade, certo? A radiação aqui está indo em direções arbitrárias, a gente vai ter que corrigir esse argumento depois.
Mas vamos, por enquanto, imaginar que toda a radiação aqui está querendo sair desse cubo. Tá? Então, olha só. Quem que é a radiância que eu vou observar? É a energia emitida por unidade de área, por unidade de tempo, que é esse dt que eu escolhi. Então, a energia que vai sair, eu vou chamar de dE, por unidade de área, que é o dA, por unidade de tempo, dt. Então, como eu escolhi o meu dx como sendo cdt, o volume desse pedacinho é dA dx, que é dA cdt. Então, se eu multiplicar e dividir por c aqui, eu vou ter embaixo o volume do cubo que eu montei e um c em cima. dEdV é a densidade de energia dentro do cubo. É quanta energia está dentro do cubo, que é o ρ. Tá? Então, com esse argumento, eu vejo que a radiação, a radiância que sai, é simplesmente proporcional, de fato, à densidade lá dentro, e a constante de proporcionalidade é C. Então, qual que é o erro aqui? O erro aqui é que nem todo mundo que está aqui dentro vai sair, certo? Aqui dentro desse cubo, eu tenho onda se propagando para todo lado. Então, tem onda que está se propagando para dentro, e ela certamente não vai sair. Então, essa conta é uma estimativa, assim, superior para a radiância, né? Porque parte dessa energia vai voltar para dentro do cubo. Então, se eu quiser estimar, de fato, quanto dessa radiância, quanto dessa densidade sai, eu tenho que fazer a seguinte conta. Eu vou passar meio rápido, por isso é um detalhe técnico, mas acho que é interessante de comentar, porque esse fator, vai aparecer um fator 4 aqui. Então, na verdade, só um quarto dessa energia sai pelo orifício. E esse fator 4 tem em vários lugares e ninguém explica direito, então eu vou dar uma explicação rápida aqui. Então, a ideia para a gente obter esse fator 4 é assim. Está aqui o meu cubo novamente, aqui está a área, certo? dA, aqui para baixo é dentro da cavidade, essa alturazinha aqui é o dx que eu montei lá para vocês. Então, você vê, uma onda aqui dentro, eletromagnética, tem direções arbitrárias. O módulo da velocidade é sempre c. Mas eu vou imaginar que eu tenho uma onda aqui se propagando numa direção arbitrária, v, que eu vou indicar pelo ângulo θ, que essa direção faz com o eixo z, e pelo ângulo φ, que ela faz com o plano xy do meu dA. Então, decomponho a velocidade da onda em coordenadas esféricas dessa forma, certo? Onde o módulo é c, que é a velocidade da luz. Então, você vê, esses ângulos θ e φ, eu vou supor que eles são aleatórios, né? Que qualquer ângulo θ e φ é igualmente provável, porque a radiação está indo aí em qualquer direção. Então, a probabilidade de que eu escolha uma onda eletromagnética dentro desse volumezinho e ela tenha ângulos θ e φ é dada pelo elemento de volume, né, em coordenadas esféricas. É seno θ, dθ, dφ, dividido por 2π. Então, se eu integrar isso aqui em θ e φ, integral em θ de 0 até π, integral em φ de 0 a 2π, a integral desse numerador aqui vai dar 2π, que dividido por 2π dá 1. Ou seja, a probabilidade de qualquer direção é 1, e a probabilidade de uma direção específica é dada por esse seno θ, dθ, dφ. Tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero calcular qual que é a velocidade média das ondas eletromagnéticas que saem do cubo. Essa velocidade média não é c, porque tem ondas que vão mais rasantes, tem ondas que vão na horizontal, então a velocidade média é mais baixa. Então, se eu calcular a velocidade média das ondas que vão sair, eu vou pegar, então, a probabilidade de eu ter aquela onda, seno θ, dθ, dφ, a componente z daquela onda, que é c cosseno de θ, certo? Então, eu quero calcular a velocidade média na direção z. E eu vou integrar de 0 até π sobre 2, de 0 a 2π. Tá? Por que eu integro só de 0 até π sobre 2? Se eu integrar de 0 até π, a velocidade média é 0, tá? Porque as ondas estão em qualquer lugar. Mas eu quero saber a velocidade média daquelas que saem. Então, aquelas que saem tem que ter o v apontando para fora. Então, o θ é no máximo π sobre 2.
Então, se eu fizer essa conta, eu vou ver que a velocidade média dá c sobre 2. Então, é metade só da velocidade máxima, que seria uma onda apontando exatamente na direção z. E se eu juntar isso com o fato de que metade das ondas aqui, em média, vão estar apontadas para baixo e metade para cima, então só metade da energia sai, tá? Porque metade vai voltar para dentro. E dessa metade que sai, a velocidade de fato não é c, mas é c sobre 2 em média. Então isso aqui me dá um fator 1/4, né? A média, mas levando em conta que só a metade sai, eu tenho um fator 1/4, e a relação, então, correta é essa daqui. Tá claro mais ou menos qual que é a ideia desse cálculo, né? Nem todo mundo vai sair, eu tenho que fazer uma estimativa de quanto sai. E essa estimativa, de fato, é um fator 1/4 que aparece aqui. Muito confuso ou deu para pegar a ideia? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Professor, Diga. você pode repetir essa parte da probabilidade aqui em cima? Posso. O que deu sendo teta de teta de início? Tá. Ok. Então, a ideia aqui é o seguinte, eu quero saber qual que é a probabilidade. Imagine que eu tenho uma esfera de raio unitário e eu quero... então, como é que eu vou explicar isso aqui? Se eu pego uma esfera de raio unitário, qual que é a área de uma esfera unitária? A área total dela seria... deixa eu ver se eu... deixa eu ver como é que eu explico isso aqui melhor. Então, a ideia é o seguinte, se eu tivesse em coordenadas, eu estou tentando pensar um pouquinho melhor como é que eu explico isso aqui, deixa eu só pensar um segundo aqui. Isso, na verdade, aqui, até tem um errinho aqui. Então, se você pegar uma esfera unitária, a área dessa esfera seria 4πr2, certo? Como o raio é 1, a área total é 4π, ok? Então, agora, qual que é a probabilidade? Então, imagine que você pega essa esfera, e essa área da esfera unitária, e desenha quadradinhos sobre ela, quadricula essa esfera. Tá? Então, a soma desses quadradinhos todos é 4π. Ok? Se você agora... será que eles vão cortar a gente agora já? Não. Então, se você perguntar assim, qual que é a área de um desses quadradinhos? Tá? Esse quadradinho vai estar localizado sobre a esfera numa certa direção θ, num certo ângulo φ. Né? Você imagina, então, ligando um vetor da origem até esse quadradinho. Essa ligação, esse vetor que liga a origem até o quadradinho, tem um ângulo polar θ e um ângulo azimutal φ. A área desse quadradinho é seno θ dθ dφ. Tá? E a soma de todas essas áreas, se você integrar em θ e π, dá 4π, que é a área total. Então, você pode pensar que a probabilidade de eu estar nesse quadradinho é proporcional à área do quadradinho, que é seno θ dθ dφ. Tá? Por que aqui eu estou dividindo por 2π e não por 4π, que seria a área total da esfera? É porque eu estou pensando em meia esfera. Tá? Eu estou pensando só em... eu vou fazer uma média sobre vetores de onda que estão apontados para fora. Então, a componente z tem que ser positiva para ele poder sair. Eu estou ignorando, por enquanto, as ondas que estão indo aqui para dentro. Não sei se isso aqui está claro, mas a questão é a seguinte. Sobre uma esfera, um elemento de área é dado por essa expressão aqui, seno θ dθ, e depende de onde você está. Tá? E é por isso que a gente tem que levar
isso aqui em conta no cálculo. A probabilidade de eu estar aqui, né, daquele vetor, é proporcional a uma área que eu ocupo sobre a esfera, que é essa daqui. Não sei se está claro. Eu, né, gostaria de fazer um desenho aqui, mas não dá. Deu para esclarecer um pouco ou só confundiu mais? Deu para esclarecer mais. Obrigado, Tá, professor. beleza. Então isso aqui então seria a probabilidade de eu encontrar um vetor de onda nessa direção. Então, se eu fizer a média desses vetores de onda restrito àqueles que estão saindo, eu vejo que isso aqui dá C sobre 2. Tá? E levando em conta ainda que a outra metade não está saindo, só metade da energia vai sair, porque a outra metade está entrando, dá o fator C sobre 4. Só que é bastante técnico, assim, é só uma constante, não vai influenciar muito na dedução, mas acho que é interessante a gente ter uma ideia de onde vem esses fatores todos aqui. Ok, então, dada essa relação, o que a teoria clássica que foi desenvolvida por Rayleigh Jeans, em 1900, então é essa, pensar então que eu tenho uma cavidade cúbica, metálica, nós vamos calcular em equilíbrio térmico, a gente vai calcular a densidade de energia eletromagnética dentro desse cubo, vai calcular o ρ de T, calculado o ρ de T, a gente simplesmente multiplica por C sobre 4 e tem a radiância. E a ideia deles é a seguinte, é uma formulinha muito simples, só que ela é cheia de detalhes. Então ele fala, como é que a gente calcula a densidade de energia? Então, primeiro, eu vou ter uma cavidade metálica. A cavidade metálica, então, da onde vem essa radiação? São os elétrons oscilando nas paredes da caixa, produzindo essas ondas eletromagnéticas. Só que, como eu tenho uma caixa com paredes, vamos pensar no campo elétrico primeiro. O campo elétrico que está ali dentro não pode ser qualquer um. Ele tem que satisfazer certas condições de contorno nas paredes da caixa. Então, por exemplo, se você pega a parede, vamos pensar o fundo da caixa, que está em Z igual a 0. Tá? Nessa parede metálica, eu não posso ter corrente elétrica, certo? O corpo está em equilíbrio, não tem nada andando, não tem correntes ali. Então, isso quer dizer que os campos elétricos na direção da tampa, da parede da caixa, tem que se anular. Então, na parede de baixo, que está no plano XY com Z igual a 0, os campos elétricos na direção X e Y tem que ser 0, senão geraria correntes ali. Então, em todas as paredes, os campos elétricos tangentes àquela parede têm que se anular, senão eu produziria correntes. Então, ele tem que satisfazer essas condições de contorno. Em cada parede, os campos elétricos paralelos à parede têm que se anular. Para o campo magnético é a mesma coisa. Numa certa parede, eu tenho uma parede aqui, o campo elétrico perpendicular tem que se anular, senão ele gera correntes também no plano da parede. Então, eu tenho que resolver então as equações de Maxwell com essas condições de contorno. E quando eu fizer isso, eu vou ver que os campos elétricos e magnéticos, eles têm meio que se encaixar dentro desse cubo. É como se fosse uma onda estacionária numa corda. Ele tem que se anular nas pontas. Então, ou eu dou uma volta, ou eu faço 2 oscilações, ou 3 oscilações. Então, só certos modos discretos dos campos são possíveis. Então, eu vou mostrar para vocês que modos são esses, e nós vamos contar quantos modos existem em cada intervalo de frequência. É possível fazer essa contagem. Então, eu vou contar o número de modos que existem entre Ni e Ni mais Dni. Nós vamos mostrar que esse número de modos é 4π, volume da caixa, Ni ao quadrado sobre C ao cubo. Além disso, para cada modo, tem esse fator 2, que são as 2 polarizações possíveis do campo elétrico. Então, para cada modo, conta 2 vezes, que são as polarizações. E a ideia do Rayleigh Jeans é o seguinte, olha, se os modos eletromagnéticos estão em equilíbrio térmico, eu vou usar o teorema de equipartição de energia e dizer que cada um desses modos tem, em média, uma energia kT.
E aí eu faço, qual que é a densidade de energia? Número de modos, vezes a energia de cada modo, dividido pelo volume. Então tem um monte de coisa aí, né? Então você vê, se a gente fizer a contagem e realmente der esse resultado, esse volume mata com esse volume, e a gente fica com 8π kT μ ao quadrado sobre C ao cubo. Então é simplesmente uma contagem de número de modos vezes a energia de cada modo dividido pelo volume. Eu acho que daqui a pouco é possível que corte a transmissão. Se por acaso caiu o Zoom, a gente tem que, acho que, é só entrar de novo que funciona, eu imagino. Na aula passada, ele me falou que se eu agendasse a reunião naquele momento, ele não me cortaria o tempo. Então, vamos ver o que acontece daqui 2 minutos. Ok. Então, tá. Então, imagina que a gente fez essa conta, né, de acordo com o Rayleigh Jeans, calculou a densidade, número de modos, energia de cada modo dividido por volume, deu esse resultado aqui. Ora, esse resultado, obviamente, está errado, né, porque Rho/μ tem uma dependência com a frequência com μ ao quadrado. Né, e, portanto, o R de t também. O R de t é só multiplicar isso aqui por c e dividir por 4. E essa dependência com μ ao quadrado, se a gente olhar para as curvas teóricas, experimentais, ela só explica esse pedaço da curva. Isso aqui vai com μ ao quadrado. Mas, obviamente, a curva cai depois. Ela não pode ir com μ ao quadrado eternamente. Certo? Então, está errado. E a questão é saber aonde que está errado. O que está errado aqui? É o cálculo das frequências, é o cálculo da equipartição, tem alguma coisa errada que a gente vai ter que descobrir. Tá, então, eu vou apresentar esse cálculo para vocês rapidamente e na aula que vem a gente vai mostrar como que a gente pode corrigir esse resultado. Deixa eu só esperar para ver se esse negócio vai realmente cair ou não, para a gente poder continuar. Tá todo mundo aí ainda, né? Acho que não caiu, né? Bom, pelo jeito, eu acho que não vai cair. Alguma pergunta, um comentário enquanto isso? Ok, tá gravando novamente. Deixa eu abrir o chat também. Ok, então vamos ver se eu consigo... Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero mostrar para vocês como a gente calcula, como que a gente trata esse campo eletromagnético na cavidade. Eu vou fazer isso de maneira razoavelmente simples, acho que vai dar para entender, mas se vocês forem depois, por fim dessas notas de aula, tem um apêndice onde eu faço isso com mais detalhe. Tá? Então, quem quiser ver mais detalhe. E depois eu vou mostrar também de onde vem o KT, para a gente se lembrar da equipartição de energia. A gente vai precisar dessa informação depois para corrigir essa expressão quanticamente. Minha voz está sumindo já. Ok. Então, vamos ver como é que a gente calcula o μ de t. Então, é o seguinte, eu quero resolver as equações de Maxwell dentro do cubo, ou seja, no vácuo, então não tem cargas nem correntes, com condições de contorno apropriadas. Então, o jeito mais simples de fazer isso é a gente lembrar que o campo, eu vou me concentrar no campo elétrico,
que o campo elétrico ele satisfaz a equação de onda. A equação de onda é laplaciano de E menos 1 sobre C2, D2E, dt2 igual a zero. E a derivada segunda no espaço é proporcional à derivada segunda no tempo. Essa é a equação de onda. Então, eu vou convencer vocês que essas expressões aqui são as expressões corretas para o campo elétrico dentro da cavidade, que satisfaz a equação de onda e satisfaz todas as... Não sei, duas Acontece. Satisfaz todas as equações, as condições de contorno corretas. Então, olha só. Primeiro, o campo elétrico dentro da cavidade é um vetor, certo? Ele tem componentes x, y, z em cada ponto do espaço. Então, ele é um campo, certo? É o campo elétrico. Em cada ponto do espaço x, y, z, eu tenho um vetorzinho ali com componentes ex, y, z. E essa expressão aqui, então você vê, são campos elétricos e magnéticos, é o campo elétrico componente x, y e z, e são todas coisas oscilatórias. Então, primeiro, como que eu vejo que isso aqui satisfaz a equação? Vamos primeiro ver as condições de contorno, né? Ver que isso aqui satisfaz as condições de contorno corretas. Então, primeiro, pensa na caixa. Então, a caixa, esse cubo, ele tem a base dele em z igual a zero e a tampa dele em z igual a A. Então, é um cubo de lado A. Então, eu quero que na base dele em z igual a zero, o campo elétrico componente x e y se anulem, tá? Porque eu não quero ter correntes na base desse cubo. Então, se eu olhar aqui componente x e y e fizer z igual a zero, ele se anula. Tá? Seno de 0 a 0, seno de 0 a 0. Então, em toda a caixa z igual a zero, independente do x e do y, as componentes x e y vão se anular. Na tampa da caixa, quando z for igual a A, eu quero a mesma coisa. Então, se eu colocar aqui z igual a A, você vê que, como tem uma divisão por A, vai dar seno de mπ, que é zero. Então, m tem que ser inteiro para que isso aconteça. E aqui também, seno de mπ dá zero. Então, as componentes x e y se anulam, tanto na base z igual a zero, quanto na tampa z igual a A. E isso vocês podem verificar que acontece em todas as paredes da caixa. Em todas as paredes, o campo elétrico paralelo naquela parede vai sempre se anular. Tá? Então, as condições de contorno estão garantidas, e daí segue o fato que esses números L, N e M têm que ser inteiros. Tá? Então, a gente vai ter essas ondas, tipo ondas estacionárias, dentro do cubo. E para que isso satisfaça a equação de onda, o que tem que acontecer? Que o laplaciano do campo, então, se eu derivar duas vezes em x, derivar esse aqui duas vezes em y, esse aqui duas vezes em z, e somar, isso tem que dar igual a 1 sobre C2 derivada segunda em relação ao tempo. Certo? Então, vamos ver que isso tem que... Desculpa, deixa eu falar de novo. A equação de onda tem que ser satisfeita para todas as componentes do campo. Eu falei errado. Então, vamos pegar a componente x. Se eu derivar duas vezes em relação a x, a componente é x, somar com duas vezes a derivada em relação a y, somar com duas vezes a derivada em relação a z, ou seja, eu calcular o laplaciano de ex, isso tem que ser igual a 1 sobre C2 derivada segunda em relação ao tempo. Certo? É a equação de onda. Então, sempre que eu derivo duas vezes, por exemplo, em relação a x, o que acontece? A derivada de cosseno é menos seno e cai um Lπ sobre A. Se eu derivar de novo, a derivada do seno fica cosseno. Cai outro Lπ sobre A. Certo? Então, eu volto para onde eu estava, cosseno fica menos seno fica menos cosseno, então eu volto para o cosseno, só que eu ganho o sinal de menos e eu ganho L2π2 sobre A2 por fazer a derivada segunda. Isso vale para todas as outras componentes. Quando eu derivar duas vezes em relação a y, vai cair um N2π2 sobre A2,
e eu vou voltar para ele com sinal de menos. Mesma coisa aqui. Então, o laplaciano de EX vai dar menos π2 sobre A2, que multiplica L2 mais N2 mais N2, certo? São esses fatores que caem da derivada ao quadrado. E quando eu derivar em relação ao tempo duas vezes, vai cair 2πni ao quadrado também, que eu também vou derivar duas vezes. Então, a relação que vai me sobrar é essa que está aqui embaixo. As derivadas no espaço vão ter que ser compatíveis com a derivada no tempo para que a equação de onda seja satisfeita. Né? Ou seja, L2π2 sobre A2 mais N2π2 sobre A2 mais M2π2 sobre A2 vai ter que ser igual a 4π2N2 sobre C2, tá? Que é a forma da equação de onda, derivada segunda e derivada no tempo dividido por C2. Quando eu igualo isso, eu tenho essa relação de baixo entre a frequência da onda e esses números inteiros que dizem, né, que tipo de onda estacionária eu tenho dentro da caixa. Tá? Então, dado o número de nós que essas ondas fazem em todas as direções, né, x, y, z, que é controlado por L e Nm, eu sei qual é a frequência dessa onda. Essas coisas estão correlacionadas. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Então, eu sei que nem toda onda é possível, só as ondas desse tipo, que satisfazem as equações de Maxwell e satisfazem as equações de contorno, então são ondas estacionárias. E eu posso, então, agora contar. Então, em vez de contar inicialmente quantas ondas cabem entre uma frequência Ni e uma frequência Ni mais de Ni, eu vou fazer uma outra conta primeiro, que é contar quantas ondas cabem de 0 até um certo valor de Ni fixo. Tá? Então, olha só como que a gente pode calcular isso daqui. Pega essa equação aqui e eleva ao quadrado. Tá? Que isso aqui, na verdade, é a relação que sai quando eu imponho a equação de onda. Né? L2, N2 mais M2 tem que ser essa relação com Ni quadrado. Então, se eu pensar, deixa eu ver se dá para mostrar um espaço aqui. Eu vou construir, então, um espaço tridimensional onde eu vou plotar L, N e M. Tá? São esses eixos aqui. E eu vou imaginar um quadriculado nesse espaço, porque para cada valor inteiro de L e Nm eu tenho uma onda possível. Certo? E para cada onda possível eu tenho um Ni, que é dado por essa relação. Então, você vê, se eu fixar um valor máximo de Ni, eu posso contar quantos pontos quadriculados cabem aqui dentro. Veja que isso aqui é uma equação de uma esfera, né? Eu tenho que L2 mais N2 mais M2 é igual a 4A2N2 sobre C2. Então, é como se eu tivesse uma esfera de raio 2Ani sobre C. Então, se eu desenhar uma esfera, na verdade é um oitavo de esfera, só o quadrante positivo, eu desenho um oitavo de esfera que tem esse raio 2Ani sobre C, e eu simplesmente conto quantos pontos desse meu reticulado tem aqui dentro. Esse vai ser o número de ondas que eu consigo montar, que tem frequência que está no máximo igual a Ni. Certo? Então, por exemplo, uma onda que tem L igual a N igual a M igual a 1, vai ter uma frequência baixa. Conforme eu vou aumentando esses valores, a frequência da onda vai aumentando, e eu não quero passar de um certo Ni. Eu quero contar quantas cabem até aqui. Então, essa conta é muito simples, porque é o volume da esfera. Né? Eu vou contar, então, o número de ondas de 0 até Ni, que eu vou chamar de M, vai ser 1/8 da esfera, porque eu só estou pegando esse quadrante positivo. Então, é 1/8 de 4/3 de πr ao cubo, o R é 2Ani sobre C. Então, isso é o volume desse oitavo de esfera, e eu divido pelo volume que um módulo ocupa. O volume de um módulo é 1, né? Porque são cubinhos, né? Se eu quadricular isso aqui, cada cubinho tem um volume 1, né? Porque eu ando um para cá, um para cá, um para lá. Então, o volume disso aqui já é diretamente o número de pontos que cabem nesse reticulado.
E você vê que quando eu elevo isso ao cubo, esse 2 ao cubo mata com 8, dá 4/3 de π a ao cubo, ni ao cubo sobre c ao cubo. Tá? Então, esse aqui é o número de ondas que cabe dentro da cavidade até a frequência ni. Se eu aumentar a frequência, cabe em mais modos, né? Vai com ni ao cubo, porque é uma coisa de volume. E agora eu calculo o que eu quero, que é, de fato, quantas ondas tem entre ni e ni mais dni. Né? É esse número que eu preciso. Então, como é que eu faço essa conta? Eu pego o número de modos de 0 até ni mais dni, ou seja, eu considero uma casca esférica um pouquinho maior que essa, certo? Subtraio o número de modos de 0 até ni, e com isso eu tenho o número de modos na casquinha entre ni e ni mais dni. Então, divide por um dni, multiplica por um dni, aparece a derivada. Então, o número de modos na casquinha é a derivada do número de modos total de 0 até ni. E quando a gente deriva isso aqui em relação a ni ao cubo cai um 3, mata esse 3 e fica ni ao quadrado, que é o resultado que a gente tinha escrito antes. Tá? Então, esse A ao cubo é o volume da caixa, que na fórmula de Rayleigh-Jeans vai cancelar, né? Porque a gente vai considerar a densidade de energia, né? Energia por unidade de volume. Tá? Então, esse cálculo é um cálculo mais ou menos direto, né? Então, a gente resolve as equações de Maxwell dentro da caixa, a gente percebe que os modos são discretos, eles são enumerados, né, por L e NM, que são os quantos mais nós tem essa onda dentro da caixa, e isso está relacionado com a frequência. Então, contando o número de modos, a gente tem essa expressão que foi o que eles utilizaram na conta. Tá? Então, isso é eletromagnetismo, que a gente confia bastante, a gente imagina que essa conta está certa. Esse fator 2 é o fator de polarização, né? A polarização é a direção do campo elétrico. Deixa eu só fazer um comentário rápido sobre isso. Quando a gente usa todas as equações de Maxwell, não só a equação de onda, a gente percebe que se a gente definir um vetor K, que é o vetor de onda, como sendo Lπ sobre A na componente X, Nπ sobre AY, Mπ sobre A em Z, esse vetor K ele é a direção de propagação da onda. E ele é ortogonal ao campo elétrico e também é ortogonal ao campo magnético. Tá? Então, E vetor B está na direção de K. Né? E tem duas maneiras de você considerar E e B e ter a mesma direção K. Deixa eu só passar rapidamente aqui para essa figurinha aqui embaixo, para ilustrar isso. Aqui. E vetor B está na direção de K, que é a direção de propagação de onda. Então, eu posso, por exemplo, orientar o meu campo elétrico na direção X, o campo magnético na direção Y, aí E vetor B vai estar na direção de K, ou eu posso colocar o campo elétrico na direção Y e o campo magnético na direção menos X. Isso aqui também dá E vetor B igual a K. Tá? Então, tem dois tipos de onda se propagando na direção K, onde o campo elétrico está em direções diferentes. Então, a direção do campo elétrico é a polarização da onda, e para cada direção de propagação, tem duas polarizações independentes. Tá? Duas formas de orientar o campo E e B no plano perpendicular a essa direção. Então, esse é aquele fator 2 que aparece ali na expressão. Tá? Então, aqui nesse apêndice tem mais detalhes sobre essa conta, ela está feita com mais detalhe, depois quem quiser dar uma olhada aqui para ver isso. Pergunta, gente. É difícil falar isso aqui, né, sem escrever na lousa. Eu espero que vocês estejam acompanhando. Fiquem à vontade para perguntar, por favor. Professor, Diga. eu não entendi por que o campo elétrico e o campo magnético só podem assumir aquelas duas direções e não
quaisquer duas direções que fossem ortogonais e que respeitassem a regra da mão direita e mesmo assim desse K. Ok. Não, eles podem, tá? Em geral, quer dizer, quando você tem qualquer onda eletromagnética, vai ter que respeitar E vetor B igual a K, e o K pode ser qualquer. O que acontece é que aqui, quando a gente está nessa situação de ter um cubo metálico, esses campos elétricos e magnéticos, eles satisfazem certas condições de contorno, né, que são essas daqui. Então, quem que dá... você vê que esse EX e YZ, que são as componentes do campo, eles têm essa parte oscilatória toda em X, Y, Z e T, mas tem uma amplitude, certo? Amplitude que eu estou chamando de X0, Y0 e Z0, que é esse vetorzinho E0, e é ele que dá a direção de propagação da onda, certo? Então, dependendo dessas intensidades, essa onda está se propagando numa direção diferente. Então, deixa eu... desculpa, não é bem assim, deixa eu voltar para trás. Então, esse E0 é a intensidade de cada componente do campo. A direção de propagação da onda é esse vetor de onda K, que não pode ser qualquer coisa devido às condições de contorno. Tá? Então, ela tem que ser desse tipo, π sobre A vezes um vetorzinho de números inteiros. Então, a direção do campo elétrico ela tem que ser ortogonal a K. Então, ela não pode ser qualquer. Tá? Então, dado um vetor de onda K, o campo elétrico tem que satisfazer essa condição e o campo magnético, a condição associada que tem que ser ortogonal a E e está na direção de K. Então, fixado K, eu só tenho duas possibilidades para o E. Porque o fixado K, E e B tem que estar no plano perpendicular ao K. E aí eu tenho duas direções independentes de escolher o E. Ou o E está numa direção ou está na direção perpendicular. Essas são as direções independentes, né? Você pode depois combinar essas coisas, mas tem duas formas independentes de eu gerar esses campos. Tá? Então, né, isso porque o K está dado. Dada a direção K, eu sei que o E e o B tem que estar no plano perpendicular a esse K, e aí eu só posso fazer aquelas escolhas independentes, que é colocar... Onde é que está? Voltar para a figurinha. Assim ou assim. É claro que qualquer combinação linear disso aqui também funciona, mas aí não é independente. Tá? Então, tem dois modos independentes dos campos. Entendi, obrigado. Beleza. Alguma outra pergunta? Vocês entenderam essa contagem aqui? Quer dizer, eu tenho uma vez que eu tenho as condições de contorno implicam nesses inteiros, e isso implica numa relação entre a frequência e esses números que compõem o vetor de onda, e isso que permite a gente fazer essa contagem de modos. Tá mais ou menos claro como é que conta isso? Ok? Beleza, então. Então tá. Eu vou, então, tomar mais uns 20 minutos aqui. Eu não quero deixar a aula muito longa, porque ela acaba ficando muito densa. Mas eu quero, só para fechar essa parte do cálculo clássico, falar um pouco sobre o KT, certo? Então, a densidade de energia é o número de modos vezes a energia média do modo, dividido por volume, e falta entender um pouco melhor esse KT. Por que a gente está associando energia KT por modo, por nós estarmos em equilíbrio térmico? Então, eu vou rever rapidamente essa coisa de distribuição de Boltzmann e cálculo da energia média, porque isso vai ser importante para a gente. Ok, então, voltando. Então, vamos falar um pouquinho sobre a equipartição de energia. Eu vou rapidamente lembrar vocês, é um exercício simples, eu acho que é legal para a gente ver de onde que vem, né, aquela distribuição de Boltzmann, que é exponencial de menos E sobre KT. Vamos fazer o seguinte exercício aqui. Imagina que eu tenho
4 partículas que eu vou colocar numa caixa, fazer tipo de um gás com 4 partículas, e esse gás tem energia total 4. Ficou o mesmo número 4, foi só uma coincidência. Mas 4 partículas com energia total 4. E eu quero distribuir, então, essa energia total entre essas 4 partículas de diversas maneiras. Tá? E, para facilitar aqui o exercício, em vez de pensar que cada partícula pode ter qualquer energia, eu vou supor que as energias possíveis são quantizadas. Tá? Ou a partícula tem energia 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Tá? Então, como que eu consigo distribuir 4 unidades de energia entre essas partículas? Então, uma das formas que eu posso fazer isso é colocar 3 partículas com energia 0 e uma partícula só com energia 1. Então, se eu pensar, então essas caixinhas aqui são as caixinhas de energia, e eu estou só para a gente olhar as configurações. Então, nesse caso, eu vou supor que as partículas são distinguíveis, eu sei que partícula é qual, tem a partícula A, B, C e D, e que essas configurações vão ser igualmente prováveis. Então, uma configuração desse tipo, na verdade, são 4 configurações, porque a partícula que está aqui pode ser a partícula a B, a C ou a D. Então, tem 4 configurações desse tipo aqui possíveis. Uma outra configuração é colocar 2 com energia 0, uma com energia 1, uma com energia 3. E aqui tem 12 configurações, né? Vamos contar isso aqui. Então, esse cara que eu coloco aqui pode ser a partícula A, B, C ou D. Então, são 4 maneiras. Fixado essa daqui, a segunda, então, se essa aqui for A, essa aqui ainda pode ser a B, a C ou a D. E aí as outras 2 ficam definidas. Então, 4 possibilidades para essa, fixado essa, 3 para essa, 4 vezes 3, 12. A outra possibilidade é 2 com energia 0 e 2 com energia 2, também dá 4. São 6 configurações, vocês podem contar. Uma com energia 0, 2 com energia 1, uma com energia 2. Novamente, são 12 configurações, é parecido com essa conta de cima. Ou eu coloco as 4 com energia 1. Tá? Uma energia para cada um. E aí só tem uma possibilidade. Então, você, quando eu faço essa brincadeira, se eu olhar aqui o número de partículas que aparecem com energia 0, é sempre um número grande. Depois, com energia 1, diminui, com energia 2, diminui, 3 e 4 diminui. Tá? Então, vamos fazer assim, vamos calcular, em média, então, supondo que essas configurações são igualmente prováveis, quantas partículas, em média, tem 0 energia? Então, você vê, se eu somar o número de configurações total, vai dar 12 mais 12, 24, mais 6, 30, 35. Então, são 35 possibilidades de distribuir partículas. Então, qual que é o número médio de partículas que vai ter energia 0? Ora, é 3 partículas com probabilidade 4 dividido por 35, que seria a probabilidade de eu ter uma dessas configurações, mais 2 partículas vezes a probabilidade, que é 12 sobre 35, de ter essa possibilidade, mais 2 vezes 6 sobre 35, mais 1 vezes 12 sobre 35, que é essa conta aqui. Ó. Então, o número médio de partículas no estado de energia 0 é isso aqui, que dá 60 sobre 35. O número médio de partículas com energia 1, a gente faz a mesma coisa. Né? Então, sei lá, é 1 vezes 12 sobre 35, mais 2 vezes 12 sobre 35, mais 4 vezes 1 sobre 35. Dá 40 sobre 35, e repete essa conta. Então, o número médio de partículas com energia 2, 3 e 4. Se a gente somar tudo isso aqui, dá 4, que é o número médio de partículas da caixa que a gente colocou. Certo? Então, esse número médio de partículas por caixa, se eu dividir isso por 4, que é o número de partículas, isso me dá a probabilidade de eu puxar uma partícula da caixa e ela ter aquela energia. Certo? É o número médio,
dividido pelo número total me dá, né, a probabilidade de eu puxar uma partícula e ter aquela energia. Então, você vê, né, a ocupação do nível fundamental é a maior possível, então eu tenho a maior probabilidade de puxar uma partícula e encontrar ela aqui. Então, se eu fizer um gráfico dessas probabilidades, eu vejo que isso aqui se ajusta muito bem com uma exponencial. A probabilidade de que eu tenha uma energia baixa é sempre maior do que a probabilidade de que eu tenha uma energia mais alta. Essa constante, então, se eu fizer isso aqui para mais partículas, né, para mais caixinhas, etc., eu vou ter um ajuste melhor da exponencial. E essa constante que está aqui, ela depende essencialmente da energia total que eu fixei. Então, ou eu posso fixar uma energia total, ou eu posso reinterpretar esse coeficiente alfa como sendo a temperatura ao qual esse gás está em equilíbrio térmico. Então, dado uma temperatura, o gás tem uma certa energia média total. Então, aqui no meu exemplo, eu fixei a energia total, mas eu posso pensar que eu fixo uma temperatura e isso me dá, de certa forma, também uma energia cinética média que o gás vai estar lá dentro. Tá? Então, isso aqui sai dessa distribuição equiprovável de estados microscópicos para as partículas. Então, é sempre mais provável que eu tenha que as partículas tenham energia baixa. Tá? Muito bem. Se eu quiser calcular, por exemplo, então, dado que eu sei essa probabilidade, né, de ter uma determinada energia, ou o número médio de energias, de partículas por energia, é basicamente a mesma coisa, eu posso calcular a energia média das partículas. Tá? Então, a energia média da partícula vai ser uma soma sobre todas as energias possíveis, energia da partícula, às vezes o número de partículas com aquela energia, né, normalizado. Ok? Então, isso aqui me dá a energia média. E o que acontece é o seguinte, esse exemplo que eu fiz, eu estou discretizando as energias. Né? Então, tem energia 0, energia 1, energia 2, energia 3. Quando eu tomar isso aqui num limite onde a partícula pode ter qualquer energia, nossa, vai cair de novo o nosso tempo, hein? Vamos ver se a gente consegue terminar isso aqui rapidinho, então. Então, quando eu levar isso aqui para o limite do contínuo, essas somas vão se transformar em integrais, certo? E essas integrais eu tenho que tomar um certo cuidado com elas. O que acontece é que quando você tem uma distribuição de energias, então imagina esse eixo aqui, é o eixo das energias. No nosso exemplo, eu tinha energia 0, energia 1, energia 2, energia 3, energia 4. Em geral, as energias possíveis para um sistema, elas não são igualmente espaçadas do jeito que eu coloquei. Eu posso ter uma distribuição mais complicada de energias. E quando eu faço o limite da soma para a integral, o que eu faço é definir um certo ΔE, né, que vai virar o meu DE na integral, e esse DE é fixo. Né, eu tenho intervalos de ΔE constantes, mas debaixo de cada ΔE pode ter um número de níveis de energia diferentes. E eu tenho que levar isso em conta. Então, o jeito de fazer isso é o seguinte. Por exemplo, se eu estou fazendo uma soma de uma certa função sobre níveis de energia, eu quero transformar isso numa integral. Tá? Então, ou eu somo cada nível separado, que é o que está do lado de lá, ou eu faço uma coisa onde eu vou usar um intervalo de energia ΔE constante. Então, quando eu faço isso, aqui eu só tenho uma energia, eu só tenho um nível embaixo desse ΔE. Mas aqui eu tenho, sei lá, 5 níveis embaixo desse ΔE. Então, a soma nesse ΔE vai ter que ter um fator 5. Isso aqui contribui 5 vezes mais do que esse. Tá? Então, esse delta, que vai virar o meu DE na integral, ele é, na verdade, o número de níveis de energia debaixo daquele ΔE. Tá? E, para eu escrever isso em termos do ΔE, eu divido e multiplico por ΔE, e esse cara aqui, que é dNdE, é a densidade de estados, é o número de níveis por unidade de energia que cabe nesse intervalo de energia. Tá? Isso é uma... Eu sugiro que vocês pensem nisso aqui com cuidado, a gente pode
conversar um pouco mais na aula que vem, mas quando eu transformo a soma para integral, eu tenho que levar em conta a densidade de níveis. Tá? Então, a energia média é integral de E, a probabilidade de eu ter aquela energia e quantos níveis tem com energia no intervalo D. Quantos níveis tem? Rho de E de E. Tá? E eu normalizo. Tá? Normalizo pela integral sem o E. Deixa eu fazer 2 exemplos rápidos que eu acho que dá tempo. Então, o primeiro exemplo é a partícula livre. Então, vamos calcular a densidade de energias e a energia média de um gás de partículas livres. Então, eu tenho uma caixa de volume V, tem um gás de partículas lá dentro, e o que é o estado da partícula? Né? Eu tenho que... deixa eu ver aqui. Eu quero contar, então, quantos estados cabem em cada intervalo de energia. Quero fazer esse cálculo aqui de d, ρ, dE, número de estados por intervalo de energia. O estado de uma partícula livre é definido pela sua posição e a sua velocidade, né, ou o seu momento. Não vai dar tempo, esse negócio vai cair novamente. Eu vou fazer o seguinte, vamos esperar cair, a gente entra de novo e em 5 minutos eu prometo que eu termino, mas em 1 minuto não vai dar, porque senão eu vou ficar falando correndo aqui e vocês não vão entender nada. Vamos matar isso aqui já e entrar de novo, eu acho que é mais fácil. Deixa eu ver aqui.